Vamos terminar agora a leitura do livro, do capítulo 4 do livro Despertar, do Haroldo Dutra Dias. Esse capítulo 4 tem por título O Segredo da Reforma Íntima. Nós lemos metade do capítulo e agora vamos concluir, iniciando pelo subtítulo Armadilhas da Reforma Íntima. Eu queria falar a respeito de algumas armadilhas da reforma íntima. Já abordamos alguns passos: humildade, reconhecimento da imperfeição, importância de fazer a reforma íntima com paz, com tranquilidade. Lembrando que você está reformando um avião em pleno voo. Nós fazemos a reforma enquanto vivemos, trabalhamos e ficamos melhor. Contudo, há alguns segredos aos quais nós precisamos dar atenção. No foco de nossa reforma íntima, temos de atentar para 3 elementos em destaque. O primeiro é o egoísmo, o segundo é o orgulho e o terceiro é o interesse pessoal. Quando Kardec indaga aos espíritos, abre aspas, abstração feita dos vícios e das imperfeições é o que caracteriza os espíritos imperfeitos, fecha aspas. Em resposta ao questionamento de Kardec, abre aspas, o interesse pessoal. Coisa rara é no mundo o desinteresse total, fecha aspas. Quando eu li essa questão, passei a refletir porque, anteriormente, considerava que se fôssemos tirados todos os vícios e imperfeições de uma pessoa, ela se tornaria um espírito puro. Todavia, há um terceiro elemento, o interesse pessoal. O que realmente qualifica o espírito de puro é o agir desinteressadamente. Para nós, ainda é uma tarefa muito árdua, uma vez que sempre buscamos a preservação e a reserva do nosso interesse pessoal. Na Grécia, desenvolveu-se um mito a respeito de um jovem muito belo que um dia teria se embrenhado em uma mata e encontrado um lago. Ao olhar para as águas do lago, ficou tão apaixonado pela imagem que viu que, na tentativa de alcançá-la, caiu no lago e se afogou. Naquele lago teria brotado uma planta que leva o seu nome, Narciso. Narciso era alguém encantado e apaixonado pela própria imagem. Em Fonte Viva, obra psicografada pelo Chico e de Emmanuel, no capítulo 101, Emmanuel apresenta uma mensagem intitulada A Cortina do Eu, que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão a respeito de reforma íntima. A mensagem fala do nosso ego, que se assemelha a uma cortina que impede a nossa visão sobre a vida. Tal qual Narciso, somos apaixonados por nós mesmos. Tão apaixonados que ainda não enxergamos o outro, não enxergamos a vida. Tudo por causa de uma cortina, a cortina do eu. Emmanuel ditou essa mensagem ao comentar o versículo 21 do capítulo 2 de A Carta de Filipenses, em que Paulo de Tarso escreve, abre aspas, procura atender aos seus próprios interesses, não os interesses de Jesus Cristo. Relendo, procuram atender aos seus próprios interesses, não os interesses de Jesus Cristo. Paulo de Tarso comentava sobre os maus trabalhadores, falava dos servidores inadequados da seara do Cristo, cuja característica era a imperfeição. Eles trabalhavam para Jesus, amavam Jesus, aplaudiam Jesus. Hoje falamos o nome de Jesus, choramos, ficamos emocionados, mas porque somos servidores imperfeitos, por que buscamos nossos próprios interesses e não os interesses do Cristo? Emmanuel ainda ensina, abre aspas, em verdade estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, fecha aspas. Essa é a mensagem central do Evangelho. O Evangelho quer que você esteja em comunhão com Deus,
porque o dia em que atingir a comunhão com Deus, nunca mais sentirá solidão, nem desamparo. Antes vencerá qualquer dificuldade, porque sentirá Deus junto a você permanentemente. Você quer isso? Eu quero. Entretanto, trata-se de uma ciência divina e demora muitas encarnações até chegarmos nesse estágio. Primeiramente, você começa com internet discada, que é pelo menos o estágio em que eu me encontro. De vez em quando dá sinal, aparece aquela frequência e eu consigo uma conexão com Deus e fico animado. Cheio de esperança, acredito que vou conseguir, mas o sinal cai. Geralmente na hora do download. Você está com a conexão e pergunta: o que eu devo fazer? Puf, cai o sinal. Mais além, você progride espiritualmente e consegue uma conexão 1G, uma conexão um pouco melhor. Você se aperfeiçoa, reencarna, sofre, luta, trabalha e obtém uma conexão 2G. Você passa a sentir a presença divina, o amparo, a intuição. Você se aperfeiçoa e começa a participar do nível dos espíritos superiores, que é uma conexão 3G. Essa conexão é um espetáculo, permite fazer download, assistir a vídeo longo. Nesse patamar, então, os espíritos que conseguem permanecer conectados por muito tempo, eles emanam paz e certeza de que Deus está no comando. Consequentemente, eles progridem ainda mais e veem a internet 4G, 5, 6, e de vez em quando surgem alguns espíritos que parecem ter uma antena somente para eles. É a conexão direta, sem queda, aquela que baixa um filme em meio segundo. Nós estamos aqui em um curso para melhorar a nossa banda de internet, nossa conexão com Deus. Contudo, Emmanuel salienta que, abre aspas, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Fecha aspas. Porque o nosso ego é uma cortina, e agora em destaque. Esse é o grande desafio da reforma íntima, porque eu olho para todo mundo me procurando. Nós olhamos para as pessoas procurando por nós mesmos. Esse é um desafio. Não tem problema você procurar alguém com que tenha afinidade. Isso é da lei. O problema é desvalorizar quem é diferente, porque quando você desvaloriza quem é diferente, está dizendo que Deus errou, porque criou alguém diferente de você. Por que Deus não criou todo mundo igual a mim? Você já pensou todo mundo cheio somente de você? Você sai para assistir a uma palestra e é você o palestrante. Vai à padaria e o atendente é você. No restaurante é você quem vai servir o prato. É você quem fez a comida. Na hora de se casar com a pessoa, é você. Tem um filho? É você. Só tem você. Imaginou que mundo desagradável? Que coisa desanimadora. Num mundo em que todo mundo é igual a você, até fisicamente? O que aconteceria se isso fosse possível? Você certamente não aguentaria. Se nós realmente estamos à procura de comunhão com Deus, precisamos nos esforçar para entender a perspectiva de Deus. Para exemplificar, eu tenho 2 filhos e alguém fala, escolha um. Não escolho. O que pode acontecer é de se ter mais afinidade com um do que com o outro, ter mais proximidade. Isso é natural. Mas dizer que prefere um ao outro, isso não existe. A diversidade é um dos atributos de Deus. Toda obra da criação é rica em diversidade. Imagine uma lei que entrasse em vigor amanhã no Brasil. Todos os cachorros serão de uma só raça. E se escolher uma raça que não é a do seu cachorrinho, parece surreal a ideia, mas às vezes nós nos comportamos desse modo diante da vida, com essa incapacidade de reconhecer o outro diferente de mim. Por quê? Porque tem uma cortina do eu impedindo a minha visão. Emmanuel prossegue, abre aspas.
Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Fecha aspas. Em outras palavras, vamos examinar o trabalho no bem de que somos cooperadores iniciantes e observamos que, mesmo em assuntos de virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Nós somos servidores, trabalhamos no bem, mas com muito capricho. Capricho são exigências descabidas, não razoáveis. Emmanuel dá um exemplo, abre aspas. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor proporção. Em tudo e em toda parte apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Fecha aspas. Em tudo e em toda parte dizemos: nossa, mas essa instituição é tão parecida comigo, e nos apaixonamos por aquela instituição. Saímos pelo mundo procurando espelho. Espelho, espelho meu, a cortina do eu, nos seres mais queridos. Observemos o mecanismo. Nós nos amamos tanto que, se os nossos familiares demonstrarem pontos de vista diferentes dos nossos, ainda que superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Enquanto a pessoa pensa igual a nós, recebe afeição. Enquanto a pessoa pensa igual... Se ela pensar melhor, retiramos a afeição indistintamente. O que significa isso? Significa um fenômeno muito curioso na reforma íntima. Em destaque. Quando você começar a melhorar, algumas pessoas vão passar a amá-los menos. E muitas vezes estas pessoas são as mais próximas de você. Porque enquanto você era igual a elas, o amor jorrava feito uma cachoeira. Mas você melhorou, não reflete mais a pessoa integralmente. Por sua vez, o outro tira um pouquinho de amor. E algumas vezes nós fazemos exatamente igual. Mas a pessoa melhorou. Por isso mesmo. Ela melhorou, deixou de ser igual a mim. Redução da afetividade. Nós temos de estar preparados para enfrentar e também preparados para não fazer o mesmo. A nossa dose de amor deve permanecer constante, mesmo que o outro mude para pior ou para melhor. Esse é um segredo da reforma íntima. E Emmanuel complementa, abre aspas. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que exteriorizam o nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima das nossas, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Fecha aspas. Hoje, um dos meus maiores temores refere-se à casa espírita. Quando uma casa espírita melhora, alguns frequentadores e trabalhadores deixam de comparecer pela razão de ela não refletir mais aquelas personalidades que fundaram a casa. Evoluiu, por sua vez. A pessoa não se enxerga mais na casa e diminui o interesse. Ela não verbaliza, mas passa a frequentar menos. No entanto, quando ela desencarnar, não será preciso dizer, porque estará gravada no perispírito. E, por conseguinte, os benfeitores questionarão. Pois é, você diminuiu o interesse pelo trabalho. Ah, mudou muito. Eu sei, meu filho, melhorou muito. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Emmanuel assevera, abre aspas, se nós nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de completarmos com volúpia as nossas qualidades nobres, no reconhecimento de longo curso a que eles se sentem constrangidos. Fechar aspas. Por conseguinte, você está em posição melhor e ajuda.
E a pessoa lhe agradece por 1 ano, 2, 5, 10. E você sente prazer? Por quê? Porque você acha que foi generoso. Raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Você já percebeu que toda vez que falamos em caridade nos imaginamos ajudando alguém? Contudo, a posição contrária é mais difícil. Imagine-se deprimido entrando na casa espírita e sendo ouvido e aconselhado. Esse é o desafio da parábola do bom samaritano, em que o doutor da lei pergunta: quem é o próximo? Jesus o leva pela imaginação a assumir o lugar daquele homem caído no chão e ainda o faz se perguntar: se você fosse o caído, quem seria o seu próximo? Quem te estendeu a mão? E é muito bom quando você tem o recurso que pode atender o necessitado. Difícil, porém, quando se é o necessitado. É muito confortável trazer uma palavra de consolo. O difícil é precisar de uma palavra de alento, porque nesse momento abre-se a cortina do eu e percebemos que o mundo é muito maior do que nós mesmos. Há mais seres além de mim. Há muitas pessoas valiosas e elas não se parecem comigo. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vício e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espíritos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Estas são armadilhas às quais nós precisamos ficar atentos. Segundo Emmanuel, abre aspas, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela. Arrebata-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Fecha aspas. As experiências da morte, da dor e do sofrimento abrem a cortina. Emmanuel denomina a desencarnação de mão niveladora da morte, porque no primeiro segundo depois da morte todo mundo é igual. Vamos imaginar, você acaba de desencarnar e diz, mas eu tenho 300 imóveis, e o seu guia rebate. Tenho, já estão dividindo lá no seu velório. E eu não me refiro somente a bens físicos, mas também a funções, ocupações. Para a mão niveladora da morte não há melhor nem pior, é tudo igual. Nós desencarnamos igualmente. A única diferença incide no aproveitamento da encarnação. Há uma obra que se denomina Voltei, que é do irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier, um recorte bastante divertido que exemplifica a nossa explanação. Irmão Jacó, que é o nome fictício, é o apelido de Frederico Fingner, um homem que trouxe o disco de vinil para o Brasil, dono da Odeon, amigo pessoal de Thomas Edison e diretor da Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, um homem influente. Foi o doutrinador no início do século XX e bravo. Era desse jeito que conversava com os espíritos, chegava a apontar o dedo. Esse homem era tão bravo que um dia deu voz de prisão a um espírito. Você está preso! Mas um dia, irmão Jacob desencarnou. No velório compareceram 2 espíritos que ele doutrinara e que haviam discutido com ele na reunião. E os espíritos ficaram no ambiente aguardando-o sair do corpo. E um comentou com o outro. Pois é, agora eu quero ver a condição espiritual dele, porque ele falava tanto. E após certo tempo, o irmão Jacó desprendeu-se do corpo e os 2 irmãos aguardavam. Perplexos, eles disseram, agora nós queremos ver. Nossa, olha a luzinha dele, quase não tem luz, está quase igual a gente. E os 2 começaram a rir. E no momento em que Frederico Fingner
olhou para si e constatou que sua luzinha era fraca, esmaecida, ele se sentiu profundamente deprimido. Foi Dr. Bezerra de Menezes que veio em seu auxílio. É muito importante pensarmos neste aspecto do processo da reforma íntima, que é tirar essa cortina do eu, porque às vezes não somos capazes de reconhecer, de ver a nossa real situação. Neste sentido, a morte é mão niveladora. Outra mão niveladora que torna todos os seres humanos iguais é a dor, independentemente do credo, cultura ou classe social, a dor nivela a todos. Quando um evangélico enterra um filho, por exemplo, dói mais ou menos do que quando um espírito enterra? Dói igual. A dor, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos iguala. Vem a poderosa força da doutrina espírita que fala para a dor humana. O Espiritismo não está preocupado se você é judeu, muçulmano, evangélico, católico, mãe de santo ou pai de santo. Ele fala para a sua dor. Em destaque. Pode amar sem medo, porque você nunca vai perder quem você ama. Ninguém morre. E o Espiritismo diz mais: vai passar. Não importa a tormenta que está causando um terremoto em sua existência, porque nós somos peregrinos da eternidade. Nós somos espíritos imortais em uma marcha surpreendente. Cada trecho da jornada, certamente, vai deixá-lo perplexo, mas você prossegue, vivo. Por isso, a força com que o Espiritismo fala a todos os corações do planeta Terra, sem a intenção de tirar ninguém da sua religião. O Espiritismo vem apenas trazer consolo para cada um no lugar onde Deus os plantou. Às vezes, o indivíduo nasce para ser budista. É o compromisso dele. Então, por que tentar trazê-lo para o grupo espírita? O Espiritismo é o consolador prometido da humanidade para todas as crenças, religiões, povos, culturas, gêneros e opções sexuais, para todos. Até hoje eu vou confessar que eu me surpreendo com essa força consoladora da doutrina, porque o amor não tem fim. Outro dia eu estava em uma reunião mediúnica quando uma entidade se manifestou chamando uma pessoa que estava chegando à reunião pela primeira vez. Diante da pessoa, um espírito feminino disse: você não se recorda de mim com a memória da carne. Agora, nesse corpo que está, você não é capaz de se lembrar de mim. Mas eu vim dizer que eu te amo como uma mãe. Eu, eu te avalizaria quantas vezes fossem necessários. E eu não me esqueci de você. A pessoa ficou chocada. E o espírito, por sua vez, complementou: o que mais me dói é quando você diz ou pensa que está desamparado, porque eu nunca saí do seu lado. Você já se imaginou, mãe no mundo espiritual acompanhando um filho que já se esqueceu de que é seu filho e não sabe mais quem é você, e às vezes essa pessoa está em luta, passando dificuldades porque a encarnação é uma prova atrás da outra e ela se sente sozinha? Todavia, você está do lado, mas ela não lembra de você. Acho que esse espírito não aguentou, e no primeiro dia que a pessoa foi à reunião, os espíritos falaram: é para trazer fulano aqui para a mesa. Trouxeram e o espírito fez um desabafo. Pare de falar que está sozinho. Eu nunca saí do seu lado, em nenhuma das dificuldades que você passou. Desamparado você nunca esteve. E por fim, reforma íntima sem essa certeza é desespero, não é melhoria. Por que eu me transformo e encontro forças para me tornar melhor? Porque eu sei que vale a pena. E este capítulo termina em destaque. Eu sei que vou viver, que o amor vai durar, que eu vou poder corrigir e reparar. Eu sei que serei puro e que minha própria luz vai brilhar. E um dia, todos nós tomaremos posse
de nossa herança de felicidade sem mescla, felicidade sem oscilação, que é a felicidade dos espíritos puros. E assim nós concluímos a leitura do capítulo 4 e para o próximo vídeo estaremos vendo o capítulo 5, cujo título é A Felicidade é deste Mundo? E como sempre, na introdução, em destaque, Haroldo coloca: para você que alimenta a expectativa de que não vai morrer, não vai adoecer e nem envelhecer, eu não tenho uma notícia boa para lhe dar. Então aqui ficamos com o final do capítulo 4 e nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado.